Ler a Bíblia. Por que ler a Bíblia? Como ler a Bíblia? Oi, povo. Gente, faz alguns dias que eu postei lá no meu Instagram. Eu fiz uma pesquisa lá, interagi um pouco ali com vocês. Eu fiz algumas perguntas como: você que busca crescer em Deus, você já leu a Bíblia toda? É seu objetivo ler a Bíblia toda? Você tem contato diário com as Escrituras? Essas coisas assim. Que eu vim fazer esse vídeo aqui exclusivamente para encorajar você a ler a Bíblia. E por que ler a Bíblia, né? Gente, primeira coisa, a Bíblia ela é o nosso alimento. Assim como pra gente crescer, pra gente se desenvolver e pra gente ter a renovação das nossas células, tô falando no sentido natural, a gente precisa comer, assim também é com o nosso espírito, a gente precisa alimentar o nosso espírito. E a palavra de Deus é o nosso alimento. Então não tem como você crescer em Deus, você se fortalecer em Deus, firmar a sua fé e se você não ler a Bíblia. Essa é um dos pilares da nossa caminhada cristã, é um dos pilares do nosso relacionamento com Deus. Segunda coisa, a Bíblia ela é a nossa espada. Sim, gente, isso fala lá em Efésios 6, vou estar deixando aí pra vocês. A palavra de Deus, ela é a espada e faz parte da nossa armadura contra as ciladas do inimigo. Então, depois você dá uma lida lá direitinho em cada elemento da nossa armadura espiritual. Então, quando a gente não tem relacionamento com a palavra de Deus, quando a gente não conhece a verdade, a gente fica a vulnerabilidade de cair nas ciladas do inimigo, gente. E quanto mais o tempo passa, mais necessário se faz o estudo da Bíblia. A gente lê a Bíblia, a gente estudar mesmo. A Bíblia fala que no fim dos tempos muitos serão enganados, até os eleitos. E para nós não sermos enganados, a gente precisa estar firmado na palavra. Terceira coisa, a palavra é a revelação de quem Deus é. Então, quando nós conhecemos a Deus, que nós nos fascinamos por Ele e nós queremos continuar a conhecer realmente quem Deus é, nós precisamos ler a sua palavra. E isso, gente, é muito necessário para a gente não cair no engano de acabar falando assim, eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado. Não, gente, não caia nesse engano. A palavra de Deus está aqui para a gente saber realmente quem Deus é. Então, leia a palavra. Quarta coisa, conhecer a vontade de Deus. Nesse mundo de trevas, como saber por onde andar? Como saber o que seguir? Qual é o caminho certo? Num tempo em que tantas ideias estão surgindo, em que eu devo acreditar? Que caminho eu devo seguir? Nós que buscamos amar a Deus sobre todas as coisas e agradá-lo com a nossa vida, como a gente vai saber a vontade de Deus para agradá-lo em tudo, seja no nosso agir, seja no nosso pensar, seja no nosso sentir? Lendo a palavra. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, como diz lá em Salmo 119, 105. Quinta coisa, é muito importante a gente ler a Bíblia e estudá-la no sentido geral, né? Para nós nos situarmos na história. Saber o que aconteceu antes de nós, né? Toda a história entre Deus e a humanidade, os erros da humanidade e o que Deus fez para tentar nos alcançar de volta. Isso nos ajuda a entender o propósito de Deus para a humanidade. E isso responde perguntas como quem eu sou, para que eu nasci, de onde eu vim, para onde eu tô indo. Nos situarmos na história também no sentido de o que vai acontecer e onde eu me encaixo nisso. O que vai acontecer no futuro e como eu preciso viver em relação a isso. Qual é o estilo de vida mais sensato que eu preciso viver? E não ficar apenas à deriva dos dias, vivendo sem propósito, né? Só deixando a vida acontecer. Não, gente, Deus tem um propósito para cada um de nós e cada dia que nós vivemos não é em vão. E o meu objetivo nesse vídeo, além de vir te encorajar a ler a Bíblia, é também te dar algumas dicas, né? E eu espero te ajudar com isso. Então, como eu leio a Bíblia? Gente, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é leia numa postura de oração. Sabe, sempre que eu vou ler a Bíblia, antes eu oro e peço para Deus, peço pro Espírito Santo, que é a presença de Deus aqui na Terra, né? O Senhor abre os meus olhos, fala comigo, me guia nessa leitura, me revela a verdade, abre o meu entendimento, essas coisas assim. Porque, gente, a Bíblia, ela não é qualquer livro. Tem coisas que nós só vamos entender com o Espírito Santo.
E não tem como ler a Bíblia, gente, sem a ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina. É Ele que veio pra cá pra nos instruir, pra nos aconselhar. Não fique frustrado se você não entendeu alguma coisa mais profunda, mas continue buscando, porque a Bíblia fala, peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Então não desista. Qual é a tendência de quando a gente está subindo numa escada, né? Se a gente não para, a tendência é a gente ir só crescendo. Assim é na nossa vida com Deus. Não pare, prossiga. Segunda coisa, gente, leia com uma postura de rendição. Sabe, não leia só para ganhar conhecimento, para você ficar debatendo e tal. Essas coisas são interessantes até certo ponto. Mas, acima de tudo, leia com uma postura de rendição, com a consciência de que o que eu preciso mudar em mim. Isso é muito importante. Terceira dica, tenha um plano de leitura para ler a Bíblia toda. Por quê, gente? Por que é tão necessário a gente ler a Bíblia toda? Porque a Bíblia, ela não tem como você tirar um livrinho assim e você ter a Bíblia. Não, você tem que... Para você entender realmente o todo, você precisa ler o todo. Gente, para essa dica eu também vou estar indicando para vocês um aplicativo que eu estou usando esse ano na minha leitura. E eu gostei muito dele porque ele tem como fazer o plano cronológico. É cronológico mesmo, ele faz uma mesclagem entre os livros. Por exemplo, de Gênesis 11 vai para Jó, aí depois volta para Gênesis. Aí tem aquela mesclagem com os salmos e a história e os profetas. Eu achei super interessante e eu tô gostando muito de ler nesse plano. Se eu conseguir, eu vou colocar o link na descrição também. Gente, quarta dica, leia todos os dias. Gente, ter contato com as escrituras todos os dias é essencial, porque assim como a gente se alimenta todos os dias, a gente precisa ter contato com a palavra de Deus todos os dias. Como eu já falei aqui, a Bíblia é o nosso alimento. Amém? E por mais que você não consiga ler, tipo, hoje eu não vou conseguir ler os meus 4 capítulos do plano, então eu não vou ler a Bíblia, eu vou deixar para ler amanhã. Gente, não faça isso. Se você não vai conseguir ler, tem dias realmente que não dá pra gente ler aquela quantidade de capítulos, mas pelo menos leia um capítulo, pelo menos leia uma passagem da Bíblia. Não deixe de ter contato diário com as escrituras. Amém? Tem um app da Bíblia que todo dia ele dá um versículo do dia. Então, logo que você acorda, você já pega, já lê, já reflete naquilo, já pega pra você. E isso é muito bom. Gente, a quinta dica que eu separei aqui pra vocês é: faça metas, mas não se prenda a elas. A gente tem que entender que essas estruturas, elas estão aqui para nos ajudar, não é para nos atrapalhar. É melhor você ler um capítulo e você entender o que diz aquele capítulo, do que você ler 10 capítulos e não entender o que diz aqueles 10 capítulos. Afinal, a gente não quer simplesmente passar pela Bíblia, a gente quer ler a Bíblia e absorver o que ela tem para nos passar. E bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão de vídeo, fique à vontade para deixar aí nos comentários. Interagir também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e me segue lá no meu Instagram. Vai estar aparecendo aqui na tela, o link vai estar na descrição também. É isso, gente. Tchau. E leia a Bíblia.